Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, dando aqui continuidade à nossa programação da semana, trazendo aqui as diversas, discussões que precisam aí ser feitas, né? E uma dessas conversas aqui que a gente procura trazer é falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, né? Conselho Tutelar que teve eleições recentemente, né? Já convidamos aqui vários candidatos no conselho e eu tô aqui com a Célia Souza, né? Ela que é conselheira aqui na região de São José dos Campos, para falar um pouquinho aí do Conselho Tutelar, do seu novo mandato, né? E os problemas os desafios que vão enfrentar. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, Célia, por favor, peço aí que se apresente. Bom, meu nome é Célia Aparecida de Souza, eu sou conselheira já pelo segundo mandato. Em termos de formação, eu sou advogada, militante já no movimento da infância e juventude, com atuação no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. É mais um pouco por aí minha trajetória. Célia, então, a primeira né, qual que é a perspectiva, né, e para os próximos anos, né, o que tem aí de trabalho para ser feito no Conselho Tutelar de São José? Em termos de perspectiva, o que a gente aponta sempre é que o conselheiro tutelar ele não pode atuar apenas como um PROCON, uma espécie de PROCON da criança e do adolescente, né, como uma mesa de atendimento. Mas ele precisa também fazer provocações no sentido de discutir política pública. Então, por exemplo, política pública de educação, política pública de saúde, porque os problemas da criança e do adolescente, de abandono, de trabalho infantil, e até mesmo a própria questão da violência sexual, eles nascem no terreno baldio da política pública. Então, eu penso que um grande desafio para o conselheiro tutelar, os conselheiros que estão entrando, é não se tornar um conselheiro tutelar de gabinete, mas ser um conselheiro tutelar mobilizador social, um conselheiro tutelar que aponta para o poder público a necessidade de políticas públicas. Tanto que uma das funções do conselheiro tutelar é assessorar o executivo na elaboração da peça orçamentária. Então, eu penso que esse é um grande desafio, atuar mesmo como um zelador social, né? Que é essa a função do Conselho Tutelar. Célia, o conselho, as eleições do conselho foram fortemente marcadas por uma disputa, né, política entre setores aí evangélicos, né, e setores mais, digamos assim, progressistas, né? Como que você viu essa disputa, né? E como que vai ser lidar, né, no conselho tutelar aí com tanta diferença? A diferença, a disputa, ela é saudável, porque o que se espera de um conselho tutelar é que ele seja a representação da sociedade. E a sociedade, ela é plurima, né? Ela é diversa. Então, você ter setores progressistas e mais conservadores no conselho tutelar, em princípio, não é um problema. O problema é quando você tem abuso de poder econômico, é representado por igrejas, abuso do poder religioso, de organizações governamentais, partidos políticos. Aí sim, nós temos uma disputa que não é uma disputa equilibrada, né? E, ao mesmo tempo, esses setores conservadores, eles vêm trazendo bandeiras, por exemplo, que não estão colocadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como a questão de movimento antivacina. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trabalha na perspectiva do direito da saúde,
Ele trabalha na perspectiva, por exemplo, de uma educação na rede oficial de ensino. A gente sabe que tem aí setores da sociedade que querem as escolas, o estudo em casa, mas por enquanto isso não foi aprovado no Brasil. Então, assim, o conselheiro tutelar, seja ele progressista, seja ele conservador, ele vai ter que se pautar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essa é a função principal, é defender os direitos que já estão consolidados. Então, outras bandeiras políticas e tudo mais, a pessoa pode defender enquanto militante, mas enquanto conselheiro tutelar, ela tem que defender o direito que já está posto, né? Célia, você toca aqui num assunto bastante delicado, né? Que suspeitas, né? Não vou falar aí de caso concreto, que é complicado aí falar, né? Mas de suspeitas de aí do abuso de poder econômico, poder político, né, de setores da sociedade, como por exemplo as igrejas evangélicas. O que exatamente ocorreu, né? E se aqui em São José ocorreu alguma irregularidade que você, né, que você tem suspeitas aí para falar ou que você sinta-se à vontade aí para dizer? Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte: existe uma limitação na lei que diz o seguinte: não pode haver gerenciamento de campanha por entidade religiosa, partido político ou organização não governamental. Ele não está falando de apoio, mas ele está falando gerenciamento. Então, nós temos, por exemplo, um critério mais ou menos de proporcionalidade, em torno de 1.500, 2.500 votos, é mais ou menos considerável dentro de um padrão das eleições do Conselho Tutelar. Só que se você tem 8.000, 10.000 votos, aí você já começa a ter uma discussão que pode estar havendo o gerenciamento, porque a gente tem, por exemplo, se você tem um material de extrema qualidade distribuído nas igrejas evangélicas, então você tem um desequilíbrio, porque dificilmente os candidatos vão conseguir, com seus recursos próprios, produzir o mesmo material. Então, a gente teve, sim, disparates, evidente que toda essa situação ainda está sendo avaliada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas que nós tivemos, sim, candidatos com uma votação expressiva e que, de certa forma, há indícios de abuso do poder econômico, sim, ainda que esteja sendo avaliado, mas há indícios, né? Porque foi uma eleição que fugiu do padrão normal das eleições do Conselho Tutelar em São José dos Campos. Nós temos uma disposição legal que precisa ser pelo menos 0,5% do eleitorado do município. E nós tivemos aí uma disputa envolvendo 28.000 votos, praticamente, para o Conselho Tutelar de São José. Então, são questões que precisam ser avaliadas, que precisam ser verificadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que é o órgão responsável pela condução do processo eleitoral, né? Que nós não estamos falando aqui de apoio, a gente está falando de gerenciamento de campanha, porque gerenciamento de campanha é condução de campanha, né? É definição política, é condução. Então, existe sim indícios de condução de processo eleitoral por igrejas evangélicas. Ô, Célia, mas me desculpa aí, mas isso não tá muito na cara, né, que teve esse gerenciamento? Sim, até se a gente considerar que representa a maior votação no Brasil, né? Então, não dá para a gente dizer porque não concluiu ainda a avaliação do CMDCA. Mas é óbvio que dentro de um critério de razoabilidade, é evidente, né? É evidente que um candidato, para ele mobilizar 8.000 votos, 7.000 votos, é muito difícil, né? Dessa
dessa mobilização ocorrer em torno da própria figura do candidato, de uma mobilização pessoal. Tanto que não existe precedente na história de São José dos Campos. Então, assim, está meio que na cara, assim, né? Agora a gente aguarda aí que os órgãos responsáveis possam atuar e fazer justiça, né? Certo, Célia. E, Célia, eu, assim, eu falar aqui, acho que com o meu, ou ânsia minha, eu fiquei sabendo que existe eleição de conselho tutelar este ano, né? Antes eu achava que não, eu achava que conselho tutelar era um cargo. Só peço para desligar o microfone. Antes eu achava que conselho tutelar fosse um cargo nomeado, né? É, como trazer a população aí para o debate, né, público, né, sobre o conselho tutelar e ser mais ativo na vida do conselho tutelar, não ser apenas só os conselheiros, né, atuando. Então, a questão do conselho tutelar, ele é muito sui generis, porque acho que é um dos únicos cargos no Brasil, assim, que o conselheiro tutelar exerce mandato. Porque a ideia do conselho tutelar é que ele é mandatário da sociedade. Então, quando o estatuto criou esse órgão, ele criou como um órgão comunitário. São 5 pessoas, no mínimo, eleitas pela comunidade local para exercer esse mandato pelo período de 4 anos. Então, não tem sentido um conselho tutelar que não traga consigo a representação social. Então, esse conselheiro tutelar ele tem que ter uma legitimidade, ele tem que ter uma atuação na comunidade, ele tem que ter uma atuação na área da infância. Então, essa vinculação ela é muito importante. E esse ano, né, aí talvez até em virtude das polarizações políticas aí nas eleições comuns, a eleição do Conselho Tutelar ela ficou muito em foco, né? Mas assim é importante que a sociedade entenda que o Conselho Tutelar e não é só na hora que ele é eleito, que as pessoas acham, mas o conselheiro é eleito pela comunidade e aí durante os 4 anos essa mesma relação, essa relação umbilical, ela precisa existir. Tanto que nós temos na nossa lei uma determinação de prestação de contas à comunidade. E nessa prestação de contas, a gente coloca, por exemplo, como é que está, a gente coloca mais ou menos uma radiografia, como é que está o direito à saúde, à educação, o direito não, mas o não direito, né? As violações que ocorrem nesses âmbitos, a questão de trabalho infantil, esses dados estatísticos todos, a gente tem que prestar contas para a sociedade daquilo que o Conselho Tutelar está fazendo. Então, não é que ela é pontual, né, na eleição do Conselho Tutelar. Ela tem que marcar todo o processo de mandato desse Conselho Tutelar durante os 4 anos. Essa é a lógica sobre a qual o Estatuto da Criança e do Adolescente foi fundado. Célia, quase nas vésperas das eleições do Conselho Tutelar, apareceu uma provocação, bem barata, né, no meu ponto de vista, partindo do vereador Tomás Henrique, né, do Novo. Né? Como que você viu essa provocação, né? Se você acha que você estava envolvida ou não, né? Como queria que você relatasse um pouco isso. Eu acho que todas essas provocações, elas ocorreram dentro de uma... Porque, assim, a pluralidade, ela é importante, ela é de fundamental. O Conselho Tutelar tem que ser plurimo. E a provocação dele foi no sentido praticamente que você tenha um Conselho Tutelar formado por evangélicos, né?
E aí houve uma provocação das candidaturas que traziam consigo uma questão de alinhamento com o movimento LGBT, mas essa diferenciação ela é de fundamental importância, porque no Conselho Tutelar nós vamos atender crianças e adolescentes com seus direitos violados, e inclusive a população LGBT, que ia mais, que as pessoas acham que chega no Conselho Tutelar como uma espécie de reivindicação. E não é, não. As pessoas chegam lá, essa população já chega deprimida, essa população chega com tentativa de suicídio, já chega com seus direitos extremamente violados. Elas chegam, a população LGBT chega no Conselho Tutelar com o seu direito à vida já e à saúde ameaçado. Então, como que você vai atender essa população se você não tem essa abertura, se você não tem essa sensibilidade? Então, eu acho assim que foi uma provocação descabida, né? Porque é justamente nesse alinhamento de que o Conselho Tutelar tem que ter só setores conservadores. E nós, inclusive, eu acho que gostaria de falar que nós temos um Conselho Tutelar plurimo hoje já. A nossa candidata mais bem votada, ela veio da Igreja Universal. Ela foi a mais votada e ela nunca trouxe essas bandeiras para a atuação do Conselho Tutelar. Então, assim, a gente também defende a pluralidade, apesar de estar dentro dos setores progressistas, a gente até entende que o Conselho Tutelar tem que ser plurimo, né? Ele não tem que representar só os atores progressistas ou os atores conservadores, porque a sociedade não é assim, né? E agora parando de olhar um pouco para trás e olhando um pouco para frente, né? Você, né, até conversou comigo, né, uma semana antes, falando aí de vários problemas aí, né, do Conselho Tutelar, inclusive referente à estrutura, né, do Conselho. Eu gostaria de que você falasse um pouco, né, sobre essas questões. Esse é um grande desafio, porque São José dos Campos teve uma ação civil pública que determinou a criação do terceiro Conselho Tutelar. O terceiro Conselho Tutelar não foi criado por vontade política, ele foi criado por uma decisão judicial. E nessa mesma ação foi determinado que houvesse a estruturação dos conselhos tutelares. E hoje a gente não tem essa estruturação, que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente compete ao poder público prover o necessário. Então, com a ação civil pública, havia necessidade de uma adequação do ambiente que tivesse pelo menos salubridade, né, que tivesse todas as condições técnicas de computador e tudo mais de comunicação. E aí nós recentemente o Conselho Centro inclusive mudou-se para que houvesse essa adaptação, e nós ficamos praticamente 3 semanas sem ter internet, sem ter telefone, sem ter. E aí o ponto auge foi quando foi cortada a água por falta de pagamento. Então aí a gente até fechou o conselho e trabalhamos em regime de plantão, porque não tinha mais como funcionar. Então, assim, nós trabalhamos o tempo todo, e mesmo hoje o prédio para o qual a gente foi alocado não é um prédio compatível com um órgão público, né? Porque a gente tem todos os problemas estruturais lá ainda. Então, esse é um grande desafio hoje para a atuação de um conselho tutelar. Se a gente pensar uma cidade como o porte de São José dos Campos, a gente tinha que ter os conselhos totalmente estruturados. E não é isso que acontece. Nós temos um Conselho Sul que tem uma relativa estrutura, que é o cartão de visita dos conselhos tutelares, mas o Conselho Tutelar Centro e o Conselho Leste ainda estão muito aquém dessa estruturação, né, necessária. Sua candidatura, né, através da online.
né, que é uma moradora, né, do Banhado. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, qual que é a relação, né, que você tem, né, com o Banhado, né, e qual o trabalho que se você desenvolve algum tipo de trabalho com a criançada do local. Então, a questão do banhado, ela é praticamente vizinho nosso aqui do Conselho Tutelar Centro, né, porque é muito próximo, tudo. E assim, a gente tem uma atuação ali muito próxima, porque nós temos. O pessoal diz que os assistentes sociais, os profissionais da prefeitura têm dificuldade de acesso ao banhado. Não é o caso do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele faz visita permanente para verificar situações de violação de direitos e a nossa proximidade é muito grande. Então, assim, nós não temos dificuldade de entrar lá de dia, à noite, seja o horário que for. A gente tem essa acessibilidade em relação à comunidade do banhado. E é claro que a gente também tem situações de violações de direitos ali, a gente teve a questão da ocupação da polícia militar, né? Tivemos situações envolvendo adolescente que foi baleado, e tudo isso a gente está muito presente, muito acompanhando enquanto conselho tutelar, né? Então, e nós não temos dificuldade nenhuma. Aliás, não é só o banhado. O conselho tutelar, ele consegue entrar em locais que às vezes nem a própria segurança pública entra. Então, essa facilidade a gente tem. Não estou falando só do banhado, mas estou falando de geral dessas comunidades mais empobrecidas, né? Que eu não gosto da palavra pobre, porque essas famílias são famílias empobrecidas pelo sistema político que a gente tem. E então, assim, a gente não tem dificuldade de acesso. E o banhado também é uma das comunidades que a gente não tem nenhum problema de acesso ali, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente chega e eles é que apontam para a gente onde estão as necessidades, às vezes levam a gente até o endereço que a gente não consegue localizar também, porque tem uma dificuldade ali, praticamente tem uma rua principal, e aí a gente precisa chegar em alguns lugares que a comunidade é que nos ajuda nesse sentido. E, né, falando na que você falou a questão de violação, né, de direitos, né? Eu acho que é importante a gente colocar aqui quem viola direitos, né, por exemplo, na região do Banhado, né? É a prefeitura? São os moradores? Né? Quem que é o principal responsável aí na violação de direitos? Então, isso é uma pergunta fundamental, porque o estatuto ele coloca assim, que quem viola o direito é o Estado, a família e a sociedade. E na nossa prática, o que a gente verifica? Que o Estado, de fato, é um dos principais violadores, sobretudo quando não provê uma moradia adequada, né, que é o caso do banhado ali, que é a questão da educação, a educação de qualidade, porque não adianta ter acesso, acesso e permanência. Você tem acesso à creche, mas em meio período não resolve o problema da mãe trabalhadora. A questão da saúde, uma das denúncias que chegam no Conselho Tutelar, muito frequente, é a evasão hospitalar, que as famílias vão embora e não aguardam o atendimento. Só que se você vai ver, as famílias não aguardam porque o atendimento é demorado demais. Não é razoável o tempo de espera, né? Então aí você vai verificando que o principal violador é o Estado. E a família, é claro, a família abandonada pelas políticas públicas, ela também se torna muitas vezes violadora. Claro que tem a violação por parte da família, mas o principal violador, sobretudo na questão da saúde e da educação, e da moradia também, né, é o Estado. Então, para cada família abandonada, você tem também as crianças e adolescentes abandonados como um efeito cascata, né? E, e você e o conselho tutelar, os conselheiros, recomendam para a prefeitura a regularização do bairro? Você acha que essa medida seria fundamental aí para
Não, se resolver tudo é meio difícil, né? Mas para solucionar boa parte aí dos problemas aí da região, Ah, com certeza. A gente entende porque criança e adolescente têm direito à moradia, né? Ah, mas vocês têm que. Não, a gente tem que garantir o direito da família à moradia para que você também não tenha violação do direito da criança e do adolescente. Então, o Estatuto também coloca a moradia como um direito. Então, a regularização fundiária, ela é, sim, de fundamental importância, né? Ela é um direito social. A criança tem direito a direitos civis, humanos e sociais. Então, o direito à moradia, com toda certeza, é um direito social relativo à criança e ao adolescente, né? é certo? Ô Célia, aqui na região de São José, né, tá rolando um problema que me preocupa bastante e que nessas últimas semanas se agravou, embora recentemente tenha revertido, que é a questão das demissões, né? Os pais demitidos, né? Isso, né? Pai ou mãe, mãe ou pai, né? Ou né, família, né, solo, né? Como muitas famílias são, acaba tendo, né? A fonte de renda aí tá acaba atingindo criança, né? Ou adolescente, né? Qual que é a discussão que vocês fazem em relação à questão do emprego, né? E como que vocês atuam nesse sentido? Então, a questão da geração de emprego, ela é de fundamental importância. Tanto que nós tínhamos um programa na prefeitura, que era um programa chamado PIC. E esse programa, ele abarcava pessoas que tinham dificuldades de inserção no mercado de trabalho, pessoas analfabetas. E aí esse programa, ele foi modificado. Hoje a gente tem o pró-trabalho. E é muito mais difícil a inserção no pró-trabalho, porque as exigências, elas são exigências mais de pessoas que estão escolarizadas, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a isso. Então, com toda certeza, é uma preocupação nossa, né? E a gente percebe que o desemprego, ele aumenta também a situação de violência em casa. Primeiro porque ele já traz a figura do pai mais em casa, né? Então, assim, o pai e a mãe mais em casa. E toda a pressão, evidentemente, que o próprio desemprego traz. Então, assim, a gente tem apontado essas questões aí também para o poder público, sobretudo a necessidade de um programa de trabalho que atenda essas pessoas que não têm essa qualificação, não têm qualificação, né? Mas eu acho que é uma questão também que essa questão que você coloca, nós não temos muito em São José dos Campos a tradição dos sindicatos participarem do movimento da infância, como a gente tem em São Paulo. Então, por exemplo, a CUT, ela faz parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu acho que essa proximidade entre conselho tutelar, movimento sindical, que é hoje o que está mais aí na ponta, né, na garantia de emprego, então acho que ela é fundamental também, a gente está trabalhando esse diálogo, né, entre... Tanto que a gente não tem muita participação dos próprios sindicatos nas eleições dos conselhos tutelares, o que seria fundamental, né? Você falou aí em Paulo, né? Inclusive citando a CUT, como que funciona essa relação sindicato-conselho tutelar, né? Para levar para levar de exemplo para cá, para aqui de São José. Então, eu acho que é um diálogo que precisa estreitar. Então, por exemplo, em São Paulo, a CUT participava também do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente na definição de política pública. A CUT tinha também uma discussão muito interessante sobre a questão do combate ao trabalho infantil, né? Que também na nossa região é bastante aumentou, inclusive com a pandemia, né? Então esse debate ele era feito pelo sindicato em São Paulo, ele é feito, né?
E aqui a gente precisa estreitar um pouco mais essa discussão, porque não adianta você combater o trabalho da criança e do adolescente se você não oferece trabalho para o adulto, né. Se o pai ou a mãe está desempregado, quem vai para a rua assumir essa função vai acabar sendo a criança, né. Então não, o combate ao trabalho infantil, você combate o trabalho infantil com política pública de geração de emprego e renda. Sim. Ô Célia, falar de outro tema aqui que o Mesa de Debates conversou bastante quando estourou os casos, né? E eu acho que o conselho tutelar, acho que envolve diretamente a questão do conselho tutelar, né? Que é a questão da violência nas escolas, né? Teve vários casos de violências aqui em São José, né? Vira e mexe na época tinha denúncias, assim, áudios, não sabendo se era verdade ou não. Eu gostaria de saber de você o seguinte, né? Como que foi aí atuar nesse período, né? Desse ano que teve esses casos de violência, né? E qual política pública que poderíamos ter para poder, né, reverter esse quadro? Essa questão ela foi para a gente, na verdade, no nosso entendimento, uma consequência da pandemia, porque com o término da pandemia, o que a gente verificou que não é que as crianças ficaram em casa, mas elas ficaram dissocializando, porque elas, né, interagiram através da internet, através dos meios de comunicação. Então, o que a gente percebeu foi que quando terminou a pandemia, a saúde mental das crianças e adolescentes estava em frangalhos, né? Estavam extremamente. Nós achávamos que o problema era durante a pandemia, mas ela eclodiu mesmo como problema de saúde mental no pós. E aí, o que que a gente tem? A gente tem os CAPs infantis, que são onde se ocorre os atendimentos de crianças e adolescentes que têm problema de saúde mental, eles estão abarrotados. Então, você tem lista de espera, você tem um trabalho que muitas vezes é feito em coletivo, não é feito no individual. E, ao mesmo tempo, os profissionais da educação também não estão preparados para identificar os problemas de saúde mental dentro das escolas. Então, a gente entende que tudo isso, de certa forma, ele ocorreu em virtude desse problema de saúde mental. Então, ampliar a rede de atendimento à saúde mental é de fundamental importância. E, ao mesmo tempo, trabalhar nas escolas pessoas capazes de identificar, porque nem isso as pessoas conseguem identificar. Então, por exemplo, aquele menino que está quietinho lá, que é uma bomba relógio, que não dá problema para a escola não faz nenhuma intervenção. E muitas vezes é esse que tem um potencial de causar qualquer problema na escola, e não aquele que está lá todo dia causando problema, sabe? Que está, de alguma forma, manifestando, né, seu inconformismo. Então, é fundamental você ter pessoas dentro da escola que identifique. E você não pode pensar em termos apenas de, eu preciso melhorar a segurança na escola. Não é questão da segurança, né? Precisa pensar em termos de saúde mesmo, de ter um olhar diferenciado para essas crianças e adolescentes. E a gente, até pela nossa experiência, a gente foi chamado muito nas escolas para conversar com os alunos. E às vezes a gente chegava nas escolas e a escola reclamava muito do comportamento dos alunos, e a gente observava aquele que estava mais lá no silêncio, né? E era aquele lá que precisava, às vezes, fazer um resgate de um trabalho psicológico e tudo mais. Então, acho que a questão é muito complexa, mas o movimento tem que ser um movimento de acolhida, não é um movimento de repelir pura e simplesmente, porque é uma manifestação de uma saúde mental aí que está em frangalhos, né? Elia, muito falar aí das redes sociais, né? O problema estaria nas redes sociais,
uns falam aí sobre o uso, né, né, de, de WhatsApp, Instagram, Facebook, coisa do tipo, e outros falam também, de grupos, né, extremistas alimentando, né, esse tipo de coisa, né, grupos aí, né, de extrema direita alimentando esse tipo, né, de pensamento. Eu gostaria que você como que você viu essa discussão, porque foi algo, que, que foi bastante falado pela internet, pela grande mídia. Eu acho que isso daí potencializa a situação de violência, mas não é só isso, né? Eu acho que isso daí tem uma potencialização, a questão das redes sociais e tudo. Porque se você for pensar, por exemplo, as escolas municipais hoje em São José, elas já têm assistente social nas escolas. E eles conseguem identificar muito mais os problemas e situações de violência. E as escolas do estado, você não tem profissionais da área de assistência social e psicologia. Então, assim, eu acho que as redes sociais potencializam isso, mas é porque a gente tem uma rede que se articula muitas vezes em torno dessas situações de violência, mas a gente, por outro lado, não constrói a rede do combate à violência. E aí fica complicado, né? Quer dizer, você tem uma rede estruturada aí de violência, mas você não tem, por outro lado, as escolas se estruturando para estar acolhendo essa juventude com todas as demandas que ela traz, né? Mas, ô Célia, como construir essa rede? Né? Aí que tá a pergunta. Quem que poderia construir essa rede aí de combate que você cita? Então, eu acho que essa rede, essa é uma responsabilidade do poder público, né? De ampliar os profissionais da educação, porque a gente não pode ver só os professores, diretores de escola como profissionais da educação. A gente precisa ampliar, trazendo também o psicólogo, o assistente social. E também não é só na questão da educação. Eu acho que você precisa ampliar também os pontos de cultura, de lazer, né? Porque sobretudo os finais de semana, esses pontos de lazer, de cultura, eles estão fechados, né? Você não tem também oficinas de hip hop, outras coisas que você possa também potencializar. Então, fica aquela coisa, onde que os adolescentes vão ficar? Eles vão ficar nas redes sociais, porque essa rede, né, de atividades escolares, inclusive a questão da educação integral hoje é um desafio, né? Como você oferecer atividades lúdicas, recreativas. Então, eu penso que é uma responsabilidade primordial aí do poder público, que tem que rever todo o seu sistema educacional, né? Você pensar no menino que fica na escola hoje com a educação integral 8 horas, sem atividades prazerosas e significativas, é complicado, né? Certo? E o Célia, né? Você falou aí de educação, né? E um dos debates que são voltando aqui, falando da questão de cultura, né? É, e a questão de lazer. Muita gente, né? E eu falo isso não somente com pessoas, mas meios de comunicação, fala, né, da questão dos fluxos, né? Que a juventude está indo muito, né, principalmente os adolescentes, muito aí para o fluxo, né? E aí no fluxo você encontra qualquer tipo de situação, né? Como que você vê essa discussão em relação à questão dos fluxos, né? Porque muito fala de acabar com o fluxo, né? Mas aí, beleza, você acaba com o fluxo e vai oferecer o que em troca pro jovem?
Exatamente o que eu acho, que a ideia não é acabar com o fluxo. O fluxo é a única atividade que ainda tem na periferia, né? Mas o que você pode oferecer em troca? Oficinas culturais nos bairros, e não adianta também colocar só oficina cultural, você tem que ter profissionais atuando, né? Inclusive aos finais de semana, que é quando ocorrem os fluxos, né? Você vê, por exemplo, em São Paulo, quando construíram os céus, isso teve um impacto significativo, né, na questão da diminuição de violência. Então, eu acho que não é pensar na linha da proibição, mas o que efetivamente você está oferecendo, né, para a população periférica. Hoje a gente não tem, né? A gente não tem, as escolas estão fechadas nos finais de semana, né? E não tem atividade, sobretudo na região periférica, não existe. E aí os adolescentes vão se articular mesmo através dos fluxos, né? Então, acho que criar pontos de cultura, e também não é só um ponto de cultura, mas que atividade esse adolescente da periferia gosta, né? Então, por exemplo, a cultura hip hop, essas questões que são de fundamental importância, as diversas expressões culturais, né? Mas eu tenho mais aqui outra preocupação, né? De como dialogar com esse jovem, né? Porque muitas das vezes o adulto não sabe dialogar com o jovem, não sabe dialogar com o gosto do jovem, o que, que o jovem gosta, né? O dialoga com isso, né? Senão beleza, você cria pontos de cultura, traz aí um evento que pode ser muito, né, magnífico, mas o jovem tá pouco se importando, né? Exatamente. Tem que ser algo que. Eu acho que o planejamento da cultura a partir do jovem, ouvir esse jovem da periferia, é de fundamental importância. Se a gente for avaliar, por exemplo, nós não estamos tendo em São José as conferências de criança e adolescente, que são momentos de escuta desses adolescentes, desses jovens, né? Então, eu acho que isso é fundamental. A gente estava falando recentemente da situação de violência na escola. A gente teve uma escola particular em São José que teve uma ameaça de invasão por um adolescente. E quando nós fomos avaliar, esse adolescente ele tinha superdotação, ele era um adolescente de altas habilidades. E, no final das contas, ele foi incluído nas Olimpíadas de Matemática. Então, assim, como que você consegue identificar um potencial se você não tem escuta? Se você vai lá para punir ele porque ele fez uma ameaça de invasão na escola. Então, na questão cultural, é a mesma coisa. Você vai, né? O poder público escuta esse jovem que está fazendo fluxo, né? O que que ele quer? Por exemplo, lá no Campo dos Alemães, o que que o adolescente, o que que eles precisam lá, né? Na região leste, o que que eles precisam em termos de lazer e cultura? Porque a própria lazer e cultura ele tem que ser expressão da vivência do adolescente, né? Não adianta você ir lá e colocar lá, sei lá, música clássica. E a experiência nossa atuando em centros de defesa é que o adolescente até chega na música clássica, né? Lá nós tínhamos, por exemplo, a oficina de hip hop, né? No centro de defesa e tal. Aí um dia eu cheguei lá, eles estavam ouvindo música clássica. Eu falei, o que aconteceu aqui hoje? Ah, não, é porque hoje a gente quis variar, entendeu? Até chega lá, mas esse não é o ponto de partida, né? O ponto de partida é aquilo que ele gosta, né? Então, acho que isso é de fundamental importância. Você ouvir hoje o jovem para criar política pública a partir desse espaço de escuta é um grande desafio, né? Certo. Agora vamos ir para a parte da educação, né? E falar aqui um pouco, né, da questão da reforma do ensino médio, o novo ensino médio, que tem sido aí alvo de discussão na grande imprensa e
aqui no Mesa de Debate. Você, como conselheira tutelar, como que você vê essa medida do novo ensino médio? Eu acho que a educação é um problema complexo, né? Porque a educação ela é uma política complexa. Ela tem que prever o acesso e a permanência com sucesso na escola, né? Então é muito difícil. Eu penso que você pensar a reforma do ensino médio, você precisa pensar a partir de uma política educacional ampla. Por exemplo, hoje, em São José, a gente defende, enquanto Conselho Tutelar, a municipalização do ensino fundamental, porque se o município foca no ensino fundamental, a gente entende que automaticamente haveria uma concentração maior, né, de esforços do Estado no ensino médio, né? Porque eu acho que tem muitos desafios aí em relação ao ensino médio. Como aliar também a questão da capacitação profissional, porque nós estamos tendo uma grande evasão no ensino médio, porque esse adolescente ele já está preocupado com a inclusão no mercado do trabalho. E essa educação, ela não está dialogando com a inclusão profissional. Então, parecem coisas díspares, né? O adolescente ter que sair da escola para trabalhar, quando a própria educação, ela tem como objetivo a qualificação para o mundo do trabalho. Então, acho que a questão do ensino médio é um grande desafio hoje, né? E aí, essa questão ela desemboca também para uma evasão que tem no primeiro ano da faculdade. Então, o primeiro ano da faculdade também tem uma evasão grande, que, de certa forma, é decorrência desse problema do ensino médio. Mas eu entendo que não dá para pensar o ensino médio sem pensar uma política educacional ampla de investimento aí e de uma discussão dos entes federativos, né? Porque se você tem o investimento do município no ensino fundamental, talvez o Estado consiga focar mais no ensino médio, né? Que para nós do Conselho Tutelar, os problemas de Para nós, o falta, conselho. falta e evasão ocorrem muito no ensino médio, né? Ô Célia, achei muito interessante isso que você colocou, né? Principalmente sobre a questão da municipalização, né? Gostaria que você entrasse um pouco mais, né? Por que, que eu falo isso? Porque no ano passado eu tive a oportunidade, né? Inclusive mandar um abraço aí pros professores, né? Das escolas, né? Que inclusive atrasaram bastante o lado, né, deles. Eu gostaria de saber como fazer essa municipalização sem atrapalhar a vida, né, profissional do professor, que também tem que ser contada, né, também tem que ser levado em consideração na hora de fazer, né? É, eu acho que volta novamente aquela questão, né? Você não faz política pública sem escuta, né? A política pública, ela precisa ouvir os agentes envolvidos, ela não pode se dar de cima para baixo. Eu acho que o que ocorreu no processo de municipalização de ensino, pelo menos aqui em São José, foi isso. Não se ouviu o professor, não se ouviu as pessoas que precisariam ser ouvidas, né? E aí deu todo esse problema aí, como é que você vai fazer? Você vai aproveitar o professor do estado? Como é que, né? Então é complexo. Acho que é importante estar ouvindo os agentes envolvidos, né? E não fazer uma política assim de municipalização de cima para baixo, né? Ô Célia, voltando um pouco aí numa questão que eu gostaria de aprofundar, né? Se você até falou aí citou um exemplo aí do aluno, né, superdotado, como explorar essas potencialidades dos alunos, né, dos jovens? Por que eu falo isso? Porque antes de começar no YouTube, eu era professor, né?
professor do ensino, eu vi muitos jovens que eram inteligentes, né? Não que exista jovem burro, né? Porque acho que ninguém pode ser taxado aí de burro. Mas eu vi muita gente com muita potencialidade, mas que era muito mal explorado. Como explorar essa potencialidade aí dos jovens? Então, eu acho que isso é um grande desafio. Eu costumo falar que a escola é para gente mediana. Ela não é nem para o menino tem alta habilidade, mas ela também não é para aqueles que têm, pessoas com deficiência que têm, por exemplo, a questão dos autismos, da pessoa com deficiência. Então, assim, ela acaba sendo para aquele aluno mediano. E acho que essa é a grande dificuldade. A maioria das vezes que a gente tem problema no conselho tutelar, a gente começa a observar que o problema é de inadequação pedagógica. A inadequação pedagógica para trabalhar tanto com o menino que tem dificuldade de aprendizagem, quanto aquele que tem alta habilidade, que não aguenta também o ritmo da escola. E aí esse problema, ele chega no conselho tutelar como disciplina, de indisciplina, né? E quando, na verdade, ele é um problema de inadequação pedagógica. As escolas não estão preparadas para atender essas pessoas. E aí elas ficam naquele campo mediano, né? Os alunos que conseguem minimamente responder e se adestrar, né, a essa questão, a própria palavra aluno, né, que significa ausência de luz, né? As palavras na educação, elas são ainda a grade, né? O que é grade da educação, né? Então, assim, essas questões todas, acho que precisaria mudar muito. A gente precisaria ter uma nova perspectiva mesmo da educação, para ela, de fato, ser uma educação inclusiva. Porque é bonito falar de educação inclusiva, mas no dia a dia ela não acontece, né? Tanto em relação a quem tem alta habilidade, quanto quem tem dificuldade de aprendizagem. Nós temos escola fazendo boletim de ocorrência contra meninos de 10 anos porque respondem o professor, né? Ou então eles ligam para você e falam assim para o conselho: "Ué, o que você propõe que eu faça?" Eu falo: "Mas espera aí, a sociedade espera que você, pedagogo, minimamente saiba o que fazer, porque você é o profissional da educação, né. Eu, por acaso, sou advogada e eu sei trabalhar na parte de leis e olhe lá, né. Mas você é o profissional que a sociedade espera que minimamente possa saber como intervir com um aluno de alta habilidade ou de menor habilidade, né". E a gente percebe o pessoal muito despreparados. Eles ligam no conselho tutelar para relatar problemas de mero comportamento. Aí, quando a gente pergunta: "Mas tem algum problema de saúde, né, já foi encaminhado, essa família é negligente?" Não, a família não é negligente. A família acompanha, a família é direitinho, não tem problema nenhum. Tá, e você está ligando no conselho por quê? "Não, porque ele está com problema de comportamento". Eu falei: "Mas então, o problema de comportamento é na escola que você vai trabalhar, que você vai resolver. Se esse comportamento, ele não traduz um problema de saúde, ele não traduz um problema de negligência, né, não sou eu teve uma diretora que falou para mim assim: "Eu já perguntei para o meu marido o que fazer com esse menino que eu não sei o que fazer". Aí eu falei: "Mas seu marido é pedagogo?" Ela falou: "Não, ele é engenheiro". Então, assim, a gente tem esses disparates nas escolas, né. Você tem esses disparates nas escolas. Sim. Célia, mais duas perguntinhas antes aqui da gente encerrar, que o papo tá bom, né? E uma pergunta é de um episódio bastante triste, lamentável que ocorreu aqui em São José, de uma denúncia que eu recebi também aqui no Mesa de Debate, e recebi inclusive as mães, né, das crianças autistas que foram, né, infelizmente sofreram um abuso, né, por parte aí, né, da equipe das escolas, não sabe muito bem o que ocorreu, né?
é um negócio bastante delicado. Eu gostaria de saber, né, de vocês, né, como que vocês viram essa questão, né, e se teve alguma atuação do Conselho Tutelar. Então, a atuação do conselho tutelar, ela teve sim, porque assim, a escola, quando acontece esse tipo de coisa, ela é obrigada a comunicar ao conselho tutelar. Inclusive, eles aprimoraram a política de comunicação ao conselho, porque teve um caso que escapou essa comunicação, a gente não ficou sabendo, e evidentemente a gente caiu em cima, né? E aí, a partir daí, então, se criou uma portaria que, quando ocorre essas situações, não apenas comunica, mas o próprio conselho, se é uma situação recente, ele tem que ser chamado na escola para fazer uma intervenção naquele momento com relação à vítima de abuso, né? E então, assim, esse caso chegou, sim, ao nosso conhecimento. E como conselho tutelar, a gente, além de encaminhar para apuração dos fatos no âmbito criminal, a gente preocupa com a questão do tratamento da vítima, né? Do acesso ao tratamento psicológico, mas o nosso principal foco também é o afastamento do agressor. Porque se ele continua prestando serviço, aí corre o risco de você ter uma revitimização em relação às outras crianças. Então, a gente sentiu que agora a prefeitura tem atuado muito nesse sentido de já fazer o afastamento, né, do agressor e tal. Mas foram situações que chegaram até a gente, né? Aliás, nós achamos um absurdo a indenização que foi fixada nesse caso, né, que foi uma indenização ínfima, né, pela justiça e tal. Até parece que a dor do pobre é uma dor menor, né? Então, isso também acaba estimulando esse tipo de coisa, mas a gente acompanha assim, como acompanha, porque aí a gente tem ainda o agravante de ser uma violência institucional, né? Afinal de contas, você deixa seu filho na escola e você jamais vai imaginar que dentro da escola possa haver uma situação de violência sexual, né? De abuso sexual. Célia, agora para a gente terminar aqui a nossa conversa, que está muito boa, né? É, eu vejo, né, nessa conversa toda, né, uma coisa que a gente até aprender, né, é que por mais que o conselho seja atuante, o conselheiro seja atuante, né, que atue mesmo aí nas regiões, de nada adianta se não tem política de Estado aí para o jovem, para as crianças, né, e para as famílias também, né? Como que essa ausência de política pública atrapalha aí a atuação do conselheiro? Parece que fica aí, né, com mãos atadas. Ah, com toda certeza, porque assim, o conselho trabalha na requisição de serviço público. E aí, se você não tem serviço público de qualidade, você requisita e as respostas são todas negativas. Ah, precisa de um neuro, mas você não tem neuro na rede. Você precisa de fono, mas também não tem fono na rede. Então, assim, a criação de política pública, ela é de fundamental importância para a atuação do Conselho Tutelar. Você imagina, por exemplo, um município cuja assistência social, o patamar de investimento na assistência social deveria ser 7% do orçamento municipal. A gente não chega a esse patamar, eu acho que não chega a 6% do orçamento do município. O município que é um município rico em termos de arrecadação. Então, isso impacta diretamente na ponta, impacta diretamente no atendimento do conselho tutelar. Então, o conselheiro tutelar que não participa de conferência, de discussão de política pública, ele está fazendo o seu papel de forma capenga, porque esse aspecto é de fundamental importância. E, nesse sentido, eu acho que o Estatuto ele foi muito sábio quando colocou que o Conselho Tutelar assessora o Poder Executivo na elaboração da peça orçamentária, porque é ele que aponta onde tem que ter os investimentos públicos.
E esse é um aspecto de ser uma zeladoria social. Enquanto zelador social, você tem que saber o que que a sua sociedade precisa, né? O que que São José dos Campos necessita em termos de investimento, porque o Conselho Tutelar ele tem uma relação muito próxima do MP. Se o MP é o fiscal no âmbito legal, o Conselho Tutelar é o fiscal no âmbito social. Ele tem que saber aonde estão as principais lacunas existentes no município. Certo. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Célia, né? Gostei aqui do nosso papo, né? Espero que a gente tenha mais encontros aqui no canal. E passo a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Aí eu que quero agradecer esse espaço aqui, que foi de fundamental importância, né? A promoção do direito da infância e da juventude é de fundamental importância, e eu acho que esses espaços dos meios de comunicação são de fundamental importância para a gente trabalhar com a sociedade, com as famílias, né? O conselho não veio para punir, né? Tem muita gente que acha que o conselho é órgão de punição, e não é essa a ideia do conselho. O conselho veio para promover a cidadania de criança e adolescente. E a gente promove cidadania lutando por política pública. Então, muito obrigada. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Célia, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal, podcast, bate um pouco. Curta, compartilhe, né, o nosso trabalho, né, esse vídeo, outros vídeos aí que estão, né, sendo produzidos, né. Além disso, né, quem puder contribuir aqui com o nosso 385 007 02800 CPF. Lembrando aqui que nós somos uma mídia independente, então sua contribuição aí, né, ajuda e fortalece aí, né, o canal e continuar a gente fazendo discussões como essa e outras, né? E quem puder ajuda também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua, né? Ainda tem bastante coisa aí vindo por aí. Um forte abraço e fui!